É esse que é o contraponto que eu queria colocar aqui, Pirula, alguns pontos. Porque alguém em casa pode escrever assim, eu escreveria. Pô, o Pirula deu uma aula de biologia, o cara explicou detalhe por detalhe, e o energúmeno do Rodrigo ainda continuou duvidando. Não é esse o ponto. Vamos destacar primeiro... Só uma coisinha. Você está vendo que o que eu estou falando não é que eu estou sendo o dono da verdade. Não, mas acabei de falar, eu ia elogiar justamente esse ponto aqui. Tá. Desculpa. A sua lucidez, sem nenhuma rasgação de seda, quando você falou o seguinte, tudo isso aqui é uma prova indelével? Não. Você várias vezes pontuou assim, pode ser que esteja tudo equivocado, pode ser que não seja assim, agora tudo está apontando nessa direção. Pegando o exemplo do CSI, né? Tudo está indicando que o fulano de tal é o assassino, que eu tenho o DNA dele, mas há muitos casos em que todas as evidências se equivocaram. O ponto que eu pego aqui é o seguinte, com base em tudo isso que falou, você vê que a prova maior que a coisa não é uma certeza absoluta, além do que você já deixou muito claro aqui, é que o próprio método, ele não se propõe ser uma prova da evolução, ele já parte do pressuposto da hipótese evolucionista. A hipótese que você vai colocar evolucionista. Ali, exato. No caso, eu nem colocaria, nesse caso aqui, eu nem colocaria como só a hipótese evolucionista. Eu diria assim, a hipótese de que as aves são um tipo de dinossauro. Digamos, sabe, fazendo uma hipótese mais restrita. Só para evitar maiores Agora, como é que eu leio mas... essas coisas mesmo sem ser da área? Porque alguém pode falar, bem, você não é da área, mas você viu as mesmas. Por que você ainda continua duvidando? É que, para mim, todas as evidências, elas corroboram para um fóssil, vou chamar de Arqueovilela. Boa, gostei. Um fóssil de Arqueovilela, modificando, um com asa, sem asa, e aqui na frente outro fóssil de Arqueovilela, semelhante. E depois extinguiu. Mas ainda é Arqueovilela. Não é um que virou outro. Entendi. Essa lacuna que a gente chama vulgarmente de elo perdido, e se eu levar para a evolução humana, a coisa fica mais complicada ainda. Fica mais complicada ainda. Esse aqui, tal. Parece que foi certinho. Até agora, as evidências estão apontando assim, seres que vão se transmutando, nem sei se eu posso usar essa expressão, para se tornar da mesma espécie que o ancestral dele era. Ele continua sendo o Archaeopteryx. Eu estou esperando aquela evidência que mostra realmente um ser virando o outro. E essa ainda não... Eu não vi uma confirmação disso. E só um último detalhe para você poder responder. E o ponto, assim, que alguém pode perguntar... Duas questões, aliás. Uma, quando eu até apresentei a questão do Darwin, que eu falei assim, tá, mas a amostragem é muito pequena. A amostragem mundial de fósseis também é pequena. Não dá mais tanto não, cara. Não, sim, mas assim, para o que foi o período pré-histórico... não, com certeza. Mas até porque parte-se do pressuposto de que o registro fóssil... desapareceu... É raro. Você vai ter muito, por exemplo, quanto menor for o bicho, quanto mais comum e quanto mais ele é. Então, concha, trilobita... Os paquidermes são mais fáceis de subir. Foraminífero, que o Sacani trabalha lá, não sei o que. Isso aí você tem até... lógico que você pode dar uma contra-argumentação que eu tô falando. Vou até te dar um argumento, embora você não precise disso. Eu não tenho uma prova arqueológica para cada história que a Bíblia apresenta. Mas a pergunta não é essa. Eu trabalho com fragmentos de história. A pergunta é, o pouco que se descobriu confirma ou desmente a narrativa bíblica? Essa é a pergunta. Não é aquela ideia que, tá, mas cadê a prova de Salomão? Cadê a prova que... Não, isso é estupidez. Quem fala isso não conhece. Você entendeu? Porque eu também não tenho a prova de toda a história da antiguidade, mesmo aquelas mais bem documentadas como Grécia e Roma, tem um monte de coisa que você não tem. Não sabe. É um vácuo profundo. Alexandre o Grande, eu não tenho nenhuma prova arqueológica de Alexandre o Grande na Índia. Nenhuma prova arqueológica, nenhuma, zero. E só a biografia, narração do Aristóteles. Só a narração do Aristóteles. Nem Aristóteles não menciona, que é o mais antigo autor a falar de Alexandre o Grande, é Plutarco, que está 300 anos depois da morte de Alexandre. Então você tem aquelas moedas lá que foram cunhadas depois da morte dele. A gente não tem prova nenhuma. Isso é até uma briga que eu até dou uma ironizada no Bertrand Russell. Que o Bertrand Russell falava que para que os crentes ficam preocupados com Jesus? Nós temos que enaltecer Pitágoras. Pitágoras é que é um homem que tem... E sabe qual a prova arqueológica que eu tenho da existência de Pitágoras? Zero. Eu tenho um texto... Zero. Não tem um texto, não tem nada. E pode perguntar um matemático aqui e falar, não, já nem sabe se Pitágoras existiu. E aí vem o Bertrand Russell e fala que os crentes perdem tempo com Jesus quando nós temos que enaltecer Pitágoras.
há muito mais evidências arqueológicas e históricas de Jesus do que... Um mau exemplo que ele pegou. Péssimo. E para um cara da envergadura de Bertrand Russell, né? Mas então, o meu ponto é esse, eu também sou cético. Não é gratuito, é porque ainda não vi uma coisa assim, bom, bateu, fechou. O que eu vi até agora condiz com o que eu chamei, peço licença para induzir essa nomenclatura, de microevolução. Seres que vão evoluindo e se tornando os mesmos seres. Agora, com relação a que você falou assim, mas são... alguém poderia colocar isso, você não colocou, mas poderia. Mas, Rodrigo, vem cá. É meio complicado, que você está falando de especialistas de China, Estados Unidos, Rússia, México, Brasil. Eu não sou o único. Tem cara que está falando e todo mundo chegando às mesmas conclusões. Aí nós temos que fazer também uma outra observaçãozinha crítica, que é o tal do Zeitgeist, que foi um alemão. Tá. É o espírito. Você sabe que a mente da gente, ela é preparada para encontrar parâmetros. Reconhecer padrões. E quando você tem um consenso social, cultural, as pessoas já olham buscando aquele padrão e já começam a enxergar o padrão. Um exemplo clássico que você deve conhecer, senão a gente pode falar para você, é o raio N. Sabe a história do raio N, do Blondeau? Ah, tá. Não sei. Não sabe? Hoje fala-se muito do raio-x, etc. Mas antes do raio-x e tudo mais, houve o raio N, que o Blondeau, eu quero lembrar o nome, o Blondeau que ele descobriu o raio N. E muitos trabalhos foram feitos sobre o raio N. E muitas pesquisas foram feitas, artigos foram escritos. Estou falando de física, cara cético, cara de ciência, cético, eu falo assim, que trabalha com evidência, blá, 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 blá. Até que alguém desconfiado que o raio N era uma ilusão coletiva, uma farsa, ele fez uma coisa interessante. Depois eu posso passar histórico disso, é uma história bem documentada. Era um jornalista científico. Ele tirou da sala a lâmina ou a lente que produziu o raio N. E durante dias deixou sem a lâmina ali. Os vários físicos entravam, continuavam medindo o raio e vendo o raio quando era impossível ver, porque a lâmina não estava ali. Lá. Somente depois disso, provaram que o raio N era uma grande besteira, mas até isso aí tinha muito físico defendendo o raio N e em pontos diferentes, sabe? Então é esse detalhe assim de a maioria tá, porque teve uma época também que a maioria falava de Bíblia. E era um consenso, né? Então, por isso que eu, assim, não é por teimosia, por estupidez, e eu agradeço a gentileza com que você colocou a coisa aqui em 2 pontos que eu destaco. 3, aliás. 4. Eu vou destacar 4 pontos da sua fala aqui. A paixão pelo que faz. Seu olho brilha. Isso é bonito. Você tem paixão pela biologia. Você começou a falar da sua infância. Que você gostava de bicho e tudo mais. Você falou com paixão. Você é didático. Eu discordo um pouco. Não, pra mim foi. Eu entendi. Você não pode discordar, isso é... Eu entendi. Eu achei meio... Eu vou falar como confuso, como a gente fala no mundo crente. Receba. Ah, tá bom. Ok. Receba. Você e o Luva de Pedreiro. Exatamente, receba. Você é didático. Terceira coisa, você foi coerente, você não forçou a barra. O que dá pra ser, dá pra ser. O que não dá pra ser, não dá pra ser. Você tá entendendo? Você foi uma coisa. E você não foi, pelo menos aqui agora, eu não tô vendo de outra publicação, eu falei, eu evitei ver. Você não foi de maneira nenhuma desrespeitoso com o meu ceticismo. Você teve a paciência de me explicar e até teve um desejo similar ao meu, de vontade que eu entenda isso. De tão lindo que é. Participar do grupo. Ponto. Sai do pirula agora e vou pro mundo externo. No mundo externo, não são esses 4 itens que eu vejo de muitos ateus evolucionistas falando. É um ponto de vista que o Rodrigo ou é um imbecil, ou é um idiota, ou é um pseudo intelectual, ou é um desonesto. Desonesto, porque a coisa é tão clara, tão óbvia. É esse ponto que me irrita um pouquinho na discussão lá fora. E além desse ponto, o modo como a teoria da evolução é propagada. Ela não é propagada com as admissões que você fez. Pegue um livro didático, a coisa é desenhada de um jeito ali tão preciso. Eu vou precisar escrever. Tá. Nos livros didáticos, a coisa é desenhada de uma maneira tão precisa que não trabalha com essas questões que você não tem esse hiato aqui de poder. Não. Vou dar um exemplo.
os embriões do Haeckel. Quanto tempo esses embriões continuaram sendo publicados? E você sabe que aquilo ali... Até hoje publica. Até hoje publicam. E eu até vou deixar que você explique, se eu tô distorcendo aqui, o que são os embriões do Haeckel, se aquilo é uma prova da evolução. Não, aquele desenho não. Não são. Aquele desenho não. E até hoje, você mesmo adiantou, tem livro de biologia que ainda traz aquilo ali. Bom, teria que ter pela questão histórica. Mas não é questão histórica, não. Tô falando livro-texto. Sim, eu sei. Eu vou deixar a parte do Haeckel pra depois, porque senão eu não quero atrapalhar no seu raciocínio, eu preciso ir ao banheiro de novo. Vai lá. Segura. Não, é ótimo, que você já entendeu minha eu pergunta? vou anotando aqui um negócio aqui. Vamos lá. Ô, Paquito, Começa com você sai, depois... lê as paradas aí que a galera deve estar...